O Pontos e Vistas mantém o compromisso de trazer assuntos relevantes para você que nos acompanha, pelo menos até quando nós existirmos. Eu digo existirmos não o podcast, enquanto civilização, porque o homem capricha em buscar o fim do mundo. Vamos combinar que um dia talvez ele acerte, com promoção de guerras, gente jogando bomba na cabeça do semelhante. Ainda acontece isso, gente. É incrível, né? E o que é pior, por isso que eu convido você à reflexão, tem gente que acha bom. Não, temos que defender o mundo dos males ou dos vilões. Para falar sobre esse conflito recente, porque todo ano e toda hora tem um conflito no Oriente Médio, das guerras, dos tratados internacionais, nós convidamos o doutor Fauzi Hassan Shukri, que é especialista em direito penal e também em direito internacional. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu exagerei na introdução? Não, eu acho que ela dá a dimensão muito perfeita, exata, da situação atual. Serguei, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui na OAB, no nosso podcast Pontos e Vistas, né, para trocar ideias com vocês. Você começou com o pé direito a toda. Perfeito. É porque, na verdade, obviamente a gente não vai fazer uma análise tão psicológica assim, que não é a proposta do podcast. A gente gosta mais de fazer uma análise jurídica. Sim. Eu quero falar dos tratados. Mas, a grosso modo, o homem, eu digo homem porque o homem é mais beligerante, né? O homem, o ser humano. O ser humano parece que gosta da violência de uma certa forma e busca na solução mais violenta a resolução de problemas. Isso reflete muito o estado da consciência da humanidade tal como ela se apresenta hoje, né? Haverá de chegar um momento na nossa história civilizatória que nós olharemos para trás e teremos muita vergonha de tudo isso que nós mesmos provocamos ao nosso semelhante e provocamos ao planeta como um todo, porque as agressões têm como vítimas, evidentemente, seres humanos, mas a natureza do planeta sofre e é também agredida. Então, nós estamos num estágio muito incipiente, muito básico, do mínimo de evolução espiritual aqui. E espiritual, eu digo, não num sentido religioso, né? Não num sentido ligado a qualquer igreja, né? Mas a espiritualidade do ser humano como algo que transcende cada um de nós e nos une enquanto espécie. Né? O nosso estágio civilizatório, nesse sentido, é mínimo. Eu acho que se a gente não caminhar para o lado espiritual, porque tem gente que vai entender que é ligado a alguma questão de fé ou de religião, pelo menos no estágio civilizatório, essa é a palavra. Sim. E para isso tem que ter um convite à reflexão, sobretudo quem opera no direito. Sim. E o que me incomoda demais as pessoas que trabalham com direito, os operadores do direito propondo soluções sempre violentas. Essa é uma coisa que nos inquieta muito, né? É lógico que todos nós, enquanto integrantes de uma sociedade que se pretende civilizada, nós deveríamos partir do repúdio absoluto a qualquer violência. Mas, como você lembrou, e você lembrou da nossa classe, né, da classe dos que trabalham com o direito em qualquer uma das suas profissões, nós não poderíamos jamais levantar esta bandeira da legalidade da guerra, da imprescindibilidade da guerra, mas nós não somos os únicos. Nós temos outras profissões que também silenciam. É que eu perdoo, dá a impressão de estar me colocando num lugar privilegiado, mas assim, como a gente estuda muito sociologia, muita profundidade no humanismo, porque na verdade um bom advogado ele tem uma formação, ele busca na abstração a inspiração. Ele não só lê a lei, claro, né? Sobretudo nós, os penalistas, a gente tem que ter uma abstração.
Só que assim, o engenheiro, o médico, a formação é diferente. Sem dúvida. Respeitáveis tanto quanto, não tem a função de Estado que o advogado tem. Perfeito. E então, sobre essas pessoas eu coloco um pouco mais de crítica, porque não é que, assim, não é para tomar um lado na guerra, Sim. é para tomar o lado da não guerra. Exato, exato. Mas não tem jeito, como é que você soluciona? Bom, certamente não é jogando bomba na cabeça do outro, né? Não é matando crianças, não é destruindo hospitais, não é bombardeando escolas, não é destruindo infraestrutura de países que rigorosamente nada nesta quadra da civilização fizeram para que houvesse uma agressão, e aí no sentido até técnico formal mesmo do direito internacional, uma agressão da monta como nós estamos vendo neste momento em pelo menos 3 lugares do Oriente Médio. Em início, a faixa de Gaza, evidentemente, o sul do Líbano, que são 2 regiões que desde o final da Segunda Guerra são regiões vitimadas por violências sistêmicas de países mais bem estruturados militarmente, e agora esta brutal agressão ao Irã, cujas razões estão muito além do imediatismo do discurso dos líderes dos países que promoveram a agressão, a saber, nominalmente, Estados Unidos e Israel. Então, mas aí se a gente pegar o discurso, vem a justificativa que recai sobre esse nosso início de bate-papo. Pois não. O Irã tem culpa, sim, porque promoveu violência, quer desenvolver a bomba, como se os países que estão atacando não as tivessem. Também tem. Mas eles não querem um país que não está dentro de um eixo, digamos assim, de comprometimento com esse poder bélico. E acusam, e com uma certa razão, e aí eu vou chegar na razão depois que você responder essa pergunta, sobre quem é que diz quem tem razão. Tá. Por que nós chegamos nesse ponto que é um Deus nos acuda? E por que os Estados Unidos se arvora nessa condição de polícia do mundo? Mas existe lá uma história contada que o Irã é o vilão. O Irã, mesmo na faixa de Gaza, tem a questão de Israel e da Palestina. Toda hora existem acusações de lado a lado. E no caso do Irã, que talvez você possa descrever bastante, existe essa acusação. O Irã é um país inimigo, o Irã promove, mata pessoas, faz terrorismo. Fala sobre um pouco disso. Vamos lá. A relação Estados Unidos e Irã começa no mundo contemporâneo de uma maneira pouco civilizada e republicana, com o golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos em 1953, que depôs o então primeiro-ministro Mossadegh. O primeiro-ministro Mossadegh do Irã, em 1953, fazia parte de um movimento regional em várias dimensões e com reflexos aqui no Brasil também, na América do Sul. Porque aquela década de 1953, ela marca a assunção de políticas nacionalistas, tanto no Oriente Médio, nós chamamos de Oriente Médio aqui no Ocidente, mas é um nome que não existe na cultura dos países árabes. E é um nome colonizador. Essa onda de nacionalismo foi encontrada primeiro no Egito, com um líder que é um líder histórico no mundo árabe, que é o falecido Gamal Abdel Nasser. Nasser e Mossadegh tiveram em comum a nacionalização de ativos estratégicos dos seus países. Abdel Nasser nacionaliza o Canal de Suez e manda embora a Inglaterra. Mossadegh nacionaliza os recursos petrolíferos do Irã e
estatiza nacionalmente as petroleiras inglesas e estadunidenses que existiam ali. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. É só lembrar o ano em que a Petrobras foi fundada. E nós aqui tivemos, por conta da nacionalização da Petrobras, poucos anos depois, o golpe de Estado de 1964. Ora, o que acontece aqui? Os Estados Unidos intervêm com a sua política, e isso hoje é documentado. Quem quiser fazer uma pesquisa séria vai encontrar fontes as mais confiáveis possíveis. Os Estados Unidos patrocinam esse golpe de Estado com o nome que se deu de Operação Ajax. A Operação Ajax, patrocinada por Eisenhower, leva à deposição do então primeiro-ministro Mossadegh e o patrocínio para que o Irã fosse, então, governado por um monarca que foi o Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi recebe dos Estados Unidos, por meio de um programa chamado Paz Atômica, exatamente o início do projeto nuclear iraniano. E naquele momento... Se chamava Paz Atômica. O projeto era esse o nome. E o que acontecia ali? Então, vamos olhar o cenário geopolítico da época com muito mais profundidade. Nós vivíamos a Guerra Fria, União Soviética versus Estados Unidos. Nós sempre fomos caudatários de uma política colonizadora estadunidense, que nos deu aqui um golpe de Estado, de presente, por exemplo. A União Soviética tinha no seu círculo de influência geopolítica países como a Síria, que era, como nós estávamos falando aqui antes de começar, a Síria naquele momento era um país... Shukri é libanês. Shukri, na verdade, a origem é iraquiana. A família Shukri, que se escreve assim em árabe, né? A família Shukri... Isso em árabe, A família Shukri migra do Iraque para o Líbano no século XVII. Shukr em árabe significa gratidão. É o sobrenome, é o significado do sobrenome. O que acontece? A União Soviética ela polariza a sua influência no Oriente Médio por meio da Síria. Não é à toa que, até pouco tempo atrás, não a União Soviética, mas a Rússia, apoiava um regime ditatorial na Síria, que era o regime de Bashar al-Assad. Os Estados Unidos usaram, naquele momento, o Irã como um contraponto. Antídoto. Como um contraponto. Por quê? Porque naquele momento não existia a dimensão econômica do relacionamento Estados Unidos-Arábia Saudita. Esse relacionamento aqui é um relacionamento que vai redefinir a influência da política estadunidense no Oriente Médio, sobretudo quando, em 1971, Nixon quebra o padrão de Bretton Woods que havia sido estabelecido no pós-Segunda Guerra Mundial e abandona o padrão ouro da moeda e elege o dólar como a grande moeda de circulação internacional. Aqui, o Irã deixa de ser um ativo estratégico para os Estados Unidos. Porém, o Irã tinha um relacionamento histórico com o desenvolvimento de um programa nuclear. Esse homem que havia sido colocado no poder pelo golpe de Estado de 1953, esse homem, Shah Reza Pahlavi, era um dandy. Era uma pessoa que vamos tentar usar... Era um sujeito supérfluo, pernóstico, exibicionista, uma espécie de Maria Antonieta do século XX. Né? Por exemplo, reza a lenda, né? Embora não seja uma lenda,
Pernóstico. Nutricionista tem muito ainda hoje. Né? Tem. Só que, por exemplo, esse sujeito, no meio de crises econômicas gravíssimas, costumava pedir as suas refeições diárias via Concorde em Paris. Poxa. Ora, o que aconteceu aqui, tirando essas coisas extremamente fora da curva do contexto? Aqui cresce no Irã a revolta, a revolução, que vai unir classes sociais mais a ala mais ou menos radical da religião muçulmana. Toda religião tem a sua ala radical. Toda. A Igreja Católica teve a Inquisição, os muçulmanos têm a sua. E aqui, em 1979, com esta ala radical, que é a ala dos ayatolás, dá-se a Revolução Islâmica, da qual a Guarda Revolucionária, que hoje é o braço do exército iraniano, que havia sido criada lá nos anos 50 pela CIA, foram eles que criaram. E isso não é teoria da conspiração. Posso depois, se alguma das pessoas entrar em contato e quiser bibliografia de Harvard, de onde quiser, a gente passa, não tem problema. Né? Faço isso com muito gosto. Então, aqui a gente consegue entender... Porque assim, eu estou assim, de boca aberta. Eu falei, se você pode explicar um pouco, profundidade, é uma aula que você está dando aqui. Eu fiquei até impressionado. A gente vai fazer um intervalo, porque a gente tem, depois dessa tua aula. Nesse emaranhado tudo, a gente já pôde entender que é um jogo de interesses. Né? E isso vai desaguar no quê? Nos conflitos bélicos. Vai. Aí tem a Rússia de um lado, tem os Estados Unidos, tem os interesses da Europa. E aí a gente vai desembocar naquilo que eu quero te perguntar. Tá ótimo. Próximo bloco. Vamos. Até daqui a pouquinho, com o doutor Fauzi Hassan Shukri, falando sobre direito internacional. Qual é o seu sonho de vida? Ai, vai me dizer que você não conhece a OAB Prev São Paulo. Desde 2006, ela ajuda advogados e seus familiares a alcançarem suas metas. E mesmo com São Paulo no nome, está presente em vários estados. Mas você não confiaria em qualquer um. Então não vai aceitar qualquer plano, né? Na OAB Prev São Paulo, você é dono do seu dinheiro. E isso se traduz em um monte de vantagens. Por isso, o plano é a opção ideal para realizar seus objetivos de vida. E também para apoiar sua família naquelas horas inesperadas e mais difíceis. E não conta por aí que os concorrentes vão ficar com ciúmes. Mas é um plano que cabe no seu bolso. E se já não fosse vantagem suficiente, ela também não tem fins lucrativos e todo o retorno financeiro vai para você. OAB Prev São Paulo. Inteligência para planejar, flexibilidade para realizar. Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas com o Dr. Fauzi, que deu uma aula aqui sobre geopolítica, sobre história, fatos. História e fatos. Doutor, eu sou fã de jurisdição. Ok. Quando o pessoal fala, o que você acha que precisa para um Estado funcionar? Primeiro, o judiciário eficiente, né? Uma justiça plena. Então, é mais jurisdição, é mais presença de autoridade do Estado nesta ponta tão importante. No mundo, não é diferente. Nós deveríamos ter os organismos internacionais, como a ONU, o Tribunal Penal Internacional, ditando nesta brigaiada toda que você mencionou com muita propriedade no bloco anterior, dizendo o seguinte, olha, aqui nesse caso, o Irã tem razão. Aqui ele não tem razão. Aqui os Estados Unidos têm razão, não pode invadir. Só que assim, Tribunal Penal Internacional é desmoralizado, inclusive por algumas pessoas que trabalham com direito. Eu conheço colegas meus, advogadas, é tudo besteira. Você vai acreditar na ONU, que é política, você vai acreditar no Tribunal de Haia, não funciona. Então eu prefiro confiar nos Estados Unidos, que vai lá e resolve. Esse descrédito, até porque, salvo engano,
no Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos e Rússia não são signatários mais. Não chegaram nem Não chegaram a nem a assinar. integrar? Não. Então, é uma vergonha, né? Por que eles não querem? Porque eles justamente querem ter o poder de decidir por esponte própria, né? Esponte sua. Ok. É isso? Vamos lá. É o seguinte, Andrei. Eu tenho, sempre que me perguntam sobre esse aspecto, eu tenho uma resposta que me parece básica para desenvolver todo o raciocínio seguinte. Nenhuma ordem internacional é mais forte do que a democracia dos países que a compõem. Não há ordem internacional com países frágeis internamente, democraticamente. Não há que se esperar que qualquer organismo internacional possa, no elo das relações que os compõem, as relações, seja mais forte do que a democracia interna dos países que as sustentam. Nós vivemos dos anos 1990, final dos anos 90, mas sobretudo a partir dos anos 2000 e mais ainda a partir dos anos 2010, nós vivemos um crescente déficit de democracia interna nos países que compõem a ordem internacional. É só ver o que está acontecendo hoje em termos reversos. Nós, hoje, vivemos um resgate de valores democráticos em países-chave que foram essenciais na construção de uma ordem internacional. Então, nós temos situações como, por exemplo, a Itália. A Itália passou décadas atrelada a uma política de direita e depois de extrema-direita que só levou à exclusão social. Agora, a extrema-direita é derrotada fragorosamente num plebiscito que não tinha nada a ver com relações internacionais. Desculpa te interromper, mas assim, em relação aos conflitos, né, o direito internacional. A Itália, por exemplo, o Trump recentemente, aliás agora, esses dias, falou, me decepcionei com a Itália, porque a Itália não está apoiando o conflito no tal Oriente Médio. A minha preocupação é em relação a quem que regula, porque ninguém aceita uma regulação. Então ninguém nunca tem uma razão. Não deveria ter alguma coisa que impelisse o mundo a ter uma democracia instalada num tribunal do qual que você, inclusive, participou do Tratado de Roma, do Estatuto de Roma? Pois é, Serguei, só que esta ordem internacional ela não existe quando os países que a compõem têm déficits democráticos. Você não pode imaginar que nós vamos ter um mundo regulado por organismos internacionais quando as políticas internas desses países são completamente desalinhadas com valores internacionais. Democráticos. Mas democráticos. Não há solução? Não, há solução, sim. Bom, vamos lá. Não acreditemos que isto daqui vai se resolver num estalar de dedos, num passe de mágica. Nos anos 90... Porque se a gente pegar, por exemplo, Estados Unidos, nós tivemos vários tipos de governo. Temos republicanos, tivemos democratas, tivemos vários tipos de coloração partidária. Nenhum deles falou, eu quero assinar um tratado internacional. Mas nenhum deles... Porque não quer. Não quer. Os países, a Dinamarca votando, o Brasil... Sim. Aqui tem violação de direitos humanos. Sim. Não pode. E daí? Sim. Eu não quero assinar isso. Sim. Porque eu tenho o direito de invadir. E não é diferente com a Rússia, por exemplo, na questão da Ucrânia. Não é diferente. Não é diferente. Esse é o ponto. Porque assim, se a gente depender, é a mesma coisa quando a gente não tem um mecanismo de controle social. Nós não temos como fiscalizar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Se a gente depender de homens e mulheres, a gente não vai
nunca sair desse problema. Então precisa ter alguém que diga, ó, aqui é justo ou aqui não é justo. Se a gente depender da democracia interna de cada país... Se nós não dependermos da democracia interna de cada país, não existirá nada. Porque não existe... Tem muitos que não são democracia, né? E nunca nem serão. E por isso, mediante um constrangimento político que tem como eixo, sobretudo, os direitos fundamentais, ou se você quiser, numa linguagem mais técnica, os direitos humanos, estes países, obrigatoriamente, num cenário de predominância de respeito aos direitos humanos, estes países, eles serão, como já foram na Europa, é só olhar o movimento que dá origem a aquilo que vamos chamar aqui de União Europeia. Muito bem. Vamos esquecer um pouco esse estadunidense-centrismo, porque nós vivemos aqui, sobretudo no pós-guerra, com imagens culturalmente fabricadas de um país que não corresponde à sua mitologia democrática. Não é, nós estávamos falando das nossas, da idade, da nossa idade cronológica, não vou falar a sua. Eu tenho 60 anos. Eu tenho 60 anos. Quando eu nasci, há 60 anos, uma pessoa preta negra não entrava num ônibus para sentar ao lado de uma pessoa branca. Você vai dizer que isso é democracia? Não. Você não vai dizer que isso é democracia. Não Então, não podemos dizer. Não podemos. Há 2 anos atrás, um homem negro, no meio da rua, passa a ser alvo de uma violência policial, é morto na frente de câmeras e metade daquele país aplaude. Nós vamos dizer que isto é uma democracia? Não, não é. Então vamos tomar como exemplo, vamos afastar um pouco essa ideia mirabolante de que os Estados Unidos salvam o mundo em Hollywood, e vamos olhar um pouco a União Europeia, que nos nossos parâmetros... Que também não salva, né? Não salva. E hoje a gente tem uma clareza muito maior dos efeitos colonizadores perversos de países centrais da Europa na história de continentes. O Tribunal Penal Internacional sofre as mesmas críticas que tribunais internos de países, que poderes judiciários internos de países sofrem. É um tribunal seletivo quanto à sua população de potenciais investigados ou réus. Os grandes réus e os grandes casos do Tribunal Penal Internacional são a África. Mas, por exemplo, agora recentemente, não contrariando, mas eu até concordo, porque assim, um tribunal ele vai ter uma pecha de injustiça ou de elitismo, como todo o judiciário no mundo inteiro. Mas, por exemplo, decretou a prisão do Putin, decretou a prisão do primeiro-ministro de Israel, da autoridade palestina, mas assim, sem eficácia, porque vai cumprir aonde essa prisão, né? Pode ser cumprida em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Dos signatários. Mas você já pensou se o primeiro-ministro de Israel vem para o Brasil e aí vem uma turminha lá para prender? Como é que vai ser isso? Sim, vai ser assim. Eu acho que não que eu tenho que prender, não acho que tenha razão no mandado de prisão. Sim. Mas acho que tem que ter razão na legitimidade. A legitimidade está hoje assentada no tratado que fundamentou o Tribunal Penal Internacional. Mas mesmo assim, você acha que é um tribunal que escolhe os réus? Durante muito tempo, é bastante curioso que os réus potenciais tenham sido exclusivamente africanos. Réus o quê? Os réus potenciais tenham sido exclusivamente africanos. O cenário muda de 3 a 4 anos para cá. Né? O tribunal funciona desde 2002. Talvez por conta desse constrangimento que você mencionou. Sim, porque os países africanos, de uma maneira bastante organizada,
se manifestaram em mais de uma vez o desejo de retirada, se não começasse a haver efetivamente uma atuação que não se restringisse à África. Isso, de uma certa maneira, justifica ou explica estas ordens de prisão ligadas a outros mandatários, né, de países como você lembrou, Rússia, o próprio Netanyahu. Netanyahu, isso. Ora, e também da autoridade palestina. Agora, o que nós temos, voltando à sua pergunta, o que nós temos como legitimidade que deu origem ao Tribunal Penal Internacional acaba sendo, nos últimos anos, e sobretudo de meados dos anos 2010 para cá, acaba sendo alvo de uma deterioração interna da política desses países. Como nós hoje temos, pelos Estados Unidos, que nunca, evidentemente, foram um país que estiveram como protagonistas, líderes de democracia na criação do Tribunal Penal Internacional. Porém, os Estados Unidos não desprezavam o multilateralismo, nem o econômico. Aliás, muito pelo contrário, agora desprezam. Nesse governo Trump. Neste no primeiro, né, governo Trump. Só que o primeiro governo Trump foi um aprendizado para que essa avalanche de insanidades tomasse mais corpo agora. Ora, como é que você vai conseguir construir uma ordem internacional forte com países assim? Sem a multilateralidade econômica. Também. Aí, veja, eu trabalho com esse tipo de assunto desde os anos 2000, quando tive a oportunidade de, durante muitos anos, conviver academicamente com uma grande figura do direito contemporâneo na Europa, que foi a professora Mihaly Delmas-Marty. E ali, as discussões sobre universalismo e localismo jurídico foram discussões essenciais. Nós vivíamos uma época em que as condições políticas pareciam inevitavelmente levar à consolidação de uma ordem internacional cujas instituições não fossem meras referências morais. Entendi. Mas nós, lamentavelmente, no mundo internacional, vivemos esse desgaste, de modo que uma pessoa comum que esteja vendo o nosso podcast, né, se pergunte, mas para que serve a ONU? É o que mais pergunta. Sim. E a grande resposta que se pode dar hoje não é a ONU não vai mandar soldado para lugar nenhum, a ONU não vai intervir militarmente em lugar algum, até porque esse nunca foi o seu papel histórico. A ONU é um espaço da política com P, não de partidarismos nacionais projetados no âmbito internacional. A política com P maiúsculo, a política que cuida do futuro das gerações, buscando a sua melhor vivência, esta política ela foi abandonada na maior parte dos países contemporaneamente que refletem apenas as partidarizações locais. O que nós estamos vivendo hoje nos Estados Unidos não é uma política internacional. É uma política republicana reproduzida, republicana do Partido Republicano, reproduzida em âmbito internacional. Isso não é viável, na minha modesta opinião, para construir uma ordem internacional que você possa dizer, bom, a Organização Mundial de Saúde vai ser ouvida. Porque quando nós tivemos a pandemia, exatamente por conta disso, a Organização Mundial de Saúde acenava para um lado, países com políticas partidárias, como aqui no Brasil,
como nos Estados Unidos, caminhavam para outro. Foi muito legal. Tá bom. Eu gostei muito de bater o papo aqui com o doutor Sergei. Fauzi Hassan Shukri, que deu uma aula para nós, expôs suas ideias. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado mesmo, eu agradeço demais. Muito sucesso para você aqui no podcast. E muito obrigado pela ordem. Vamos fazer um júri juntos. Rapaz! Eu acho que você... Vamos, olha, você sabe, eu tive 36 anos de Ministério Público, tenho 437 plenários nas costas. 436 como promotor e um como advogado recentemente. Vou te chamar para assistir de assistente de acusação. Vamos embora. Porque tem muito caso hoje, né? Você sabe que no Brasil, até a vítima precisa de advogado. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. O Pontos e Vistas é feito para você pela OAB de São Paulo.